Olá, boa noite, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Queria agradecer muito, deputado, a presença do senhor aqui no programa. Eu sei que sua agenda está um sufoco, mas vamos aqui debater alguns temas importantes. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria, presidente, chamar algumas telas que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente. 3% acreditam que o governo deveria criar outro auxílio semelhante ao auxílio emergencial por mais alguns meses. 17% ampliar o Bolsa Família. 24% nem uma coisa nem outra. 6% não sabem, não responderam. O que acham que vai acontecer? 27% acreditam que o governo vai criar outro auxílio semelhante ao auxílio emergencial por mais alguns meses. 16% ampliar o Bolsa Família. 49% nem uma coisa nem outra. 8% não sabem, não responderam. Presidente, a gente vai falar sobre o auxílio emergencial, mas eu queria começar o nosso programa falando do assunto que mais interessa a todos os brasileiros, que é vacinas. Todo mundo quer se vacinar e todo mundo quer que essa epidemia termine logo. E a gente percebe que o Congresso Nacional está bastante preocupado com esse assunto, aprovou agora há pouco uma medida provisória que dá inclusive um prazo para que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprove para uso emergencial vacinas que já foram aprovadas por agências regulatórias de outros países. Mas o presidente da Anvisa, o doutor Antônio Barra Torres, ficou muito contrariado e disse que vai defender que o presidente Jair Bolsonaro vete esse dispositivo. Eu queria saber qual é a posição do senhor e, no caso de um veto, o que o Congresso pode fazer? Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. O Congresso Nacional, ele, no período mais crítico da pandemia, o ano passado, e com a preocupação perene na solução desse problema com as vacinas, nós temos feito um esforço muito grande de intermediação, de fazer com que a vacina não seja politizada, como foi algum tipo de medicamento, a discussão de você fazer quarentena ou não. Nós temos que, nesse momento de retomada da economia, de unificação de discursos, de harmonia perene entre os poderes, mas com muita independência, deixar claro que todos nós temos que trabalhar no sentido só. A vacina é a única solução, é a solução para o povo brasileiro, para o mundo, para a população mundial. Não existe país sem povo e não existe povo sem a vacina para ter tranquilidade de voltarmos às nossas relações, de voltarmos a nos abraçar, a ter tranquilidade com nossos amigos, nossos familiares mais idosos, aqueles que têm algum tipo de comorbidade, ou até mesmo os jovens, que muitos hoje já sucumbiram e padeceram com muita tristeza nessa pandemia que assola o mundo e o Brasil de maneira muito intensa. Nesse sentido, o Congresso Nacional já se debruça de novo para que a gente possa aumentar as filas de vacinas, para que a gente possa alargar os grupos, para que a gente possa diminuir o tempo de previsão de vacinação para os brasileiros. É um problema mundial de insumos, de vacinas, de testes, com algumas mudanças de cepa de vírus, o que nos causa sempre algum tipo de apreensão, mas com muita certeza de que o Congresso tem, e junto com o Poder Executivo, com os órgãos de controle, com as agências como a Anvisa, com ministérios, a política, os empresários, a população em geral, todos que temos que estar fechados nesse tema, para que a gente tenha o mais rápido possível uma solução, mais uma vez eu digo, para o aumento das filas. A gente tem que ofertar todas as vacinas que tenham testes de terceira fase nos seus países,
que tenham as agências principais do mundo com elas aprovadas. E, nesse momento, a gente precisa escolher um discurso, nós precisamos escolher um lado, não é? Muitas vezes nós somos muito criticados, a política, por dizer que nós estávamos patrulhando, não, como se fosse moldando, desculpe, a Anvisa, para que ela demorasse, para que ela só desse garantias de vacinação seguindo o rito muito assodado. Mas nós estamos numa emergência pandêmica. Nós estamos com 3 problemas muito sérios: problemas econômicos, problemas sociais e problemas pandêmicos. E para essas situações de guerra, situações de dificuldade de saúde, nós temos que ser ágeis e darmos a nossa contribuição. Nós deveremos votar matérias para abrir outras agências no mundo, para abrir para outros laboratórios, para outras vacinas, exigindo da Anvisa cuidado, mas a rapidez necessária, que nós não estamos no momento normal. Nós temos que cuidar da saúde da população, ofertar a única saída plausível para esta pandemia e também não permitir que a economia volte a se deitar com pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, sofrendo diretamente com a falta de auxílio, com a falta de emprego, com falta de alimentos. Então, é uma preocupação muito forte no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Agora, só para ser bem objetiva, o senhor conversou com o presidente Bolsonaro, por acaso, sobre a possibilidade dele vetar esse dispositivo que dá um prazo de 5 dias para aprovação de vacinas? E se ele vetar, o Congresso pode derrubar esses vetos? Olha, o presidente Bolsonaro ele já demonstra de há muito uma fala de que passou na Anvisa, está liberado. Teve a homologação, a certificação, tem que ser usado, tem que comprar, tem que distribuir. O problema está justamente aí. Nos acusam de aparelhamento, que a classe política, ou sei lá, alguns setores estavam aparelhando a Anvisa. Ao mesmo tempo, quando a gente aperta para que o processo ande com mais rapidez, não, então nós estamos sendo assodados, tem que ter calma, nós temos que ter os testes, nós temos que escolher um discurso único, Mônica. Nós temos que escolher o discurso de pegar todas as documentações, as experiências que aconteceram no mundo e que estão atuando em todos os países, nos mais diversos laboratórios, e trazer isso para cá. Eu não acredito no veto do presidente Bolsonaro, eu acho que a Anvisa tem que fazer um esforço, não é? Nesse momento, com muita base lógico-científica, para pensar diferente. Pensar que nós estamos num momento de guerra contra um vírus e que todos os meios têm que ser usados, não só os meios adequados e pertinentes a um período de normalidade. Lavareda. Presidente, como nós vimos no início aí do programa, com as 2 telas projetadas, 70% dos brasileiros gostariam, desejam que ou venha um novo auxílio emergencial, como do ano passado, ou seja ampliado o Bolsa Família. Não obstante, 43% na segunda tela apenas dizem acreditar que virá uma coisa ou outra. Na sua opinião, presidente, o que é que deve acontecer? É um novo auxílio emergencial, uma ampliação do Bolsa Família? Em quanto tempo? Quando isso deve começar a vigorar? Lavareda, vocês lembram ano passado, quando nós fizemos obstrução na pauta da Câmara durante muito tempo por causa da não instalação da Comissão Mista de Orçamento. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós sabíamos que a PEC da guerra ela terminaria no dia 31 de dezembro. Nós estaríamos numa sistemática muito diferente, com um orçamento muito apertado, num ano muito difícil, onde a dívida do Brasil cresceu muito e cresceu corretamente, porque o governo teve que intervir para atuar na pandemia, socorrendo empresas, estados, municípios, pessoas, pequenos empresários, setores. O Brasil agiu com muita rapidez, né? O Congresso agiu com muita rapidez, agiu com muita firmeza. Mas nós sabíamos que ia acontecer isso. Sem orçamento, como nós estamos hoje, não tem medidas muito efetivas que o governo possa fazer, a não ser excepcionalizar de novo o teto de gastos e entrar de novo com a medida de guerra, para que a gente não tenha nenhum tipo de rigor, de controle, de lei de responsabilidade, enfim. Para a população é muito difícil enxergar esse critério quando falta alimentação, quando falta o mínimo diário
para a sua subsistência. E essa preocupação nos assola a todos. Nós temos que tratar, na nossa visão, eventualmente com a dilação de prazo de uma extensão de um auxílio emergencial durante 2, 3, 4 meses, num valor adequado, com a população, com a quantidade de pessoas também bem afinadas, para que dê tempo de o Congresso tomar decisões, sempre respeitando o teto de gasto, a responsabilidade fiscal. É importante que a gente frise sempre isso, mas tomar posições de como tomamos hoje, de instalarmos hoje a Comissão Mista de Orçamento, de votarmos matérias que sinalizem para fora de que o Brasil vai respeitar os seus limites financeiros, constitucionais, orçamentários, para que esse recurso mundial que está represado em fundos de pensão, em caderneta de poupança, em grandes investidores, possam acreditar no Brasil e fazer com que a economia gire, trazendo dividendos, trazendo renda, trazendo emprego, para que a economia se movimente. Nessa situação toda, o que nós defendemos a curto prazo, Lavaredo, nós só temos que encontrar o tempo e a maneira adequada de fazer. É lógico uma prorrogação do auxílio. A população mais carente está muito sofrida. Nós sabemos na ponta como é que está a dificuldade, e eu volto a afirmar, não é para compra de material de construção, não é para compra de nenhum tipo de utensílio doméstico, não, é para alimentação. 200, 300 reais por mês é fazer muita diferença na vida daquela pessoa que está fora de qualquer cadastro único, à margem de todo o processo. E nós temos que pensar na economia, trabalhar duro no Congresso para dar as sinalizações de reformas necessárias. Nós votamos hoje a autonomia do Banco Central, nós instalamos a Comissão Mista de Orçamento, nós mandamos a reforma administrativa para a CCJ da Câmara, o Senado já está dando o start na PEC emergencial e no Pacto Federativo. Ao final do mês de fevereiro, nós vamos ter o relatório da reforma tributária apresentado na Comissão Mista, daí ela vai para as duas casas. Então, nós estamos atentos a todos os degraus que a economia precisa para ter tranquilidade, harmonia e previsibilidade. Agora, nós temos que cuidar das pessoas, do povo. Não existe país sem uma população cuidada e um povo confiante nos seus dirigentes e sabendo de que nas horas de dificuldade tem alguém que se preocupa com eles. Presidente, a propósito disso, uma declaração do ministro Paulo Guedes de hoje, ele disse que se a sociedade está enfrentando uma guerra hoje contra o coronavírus, há que encarar os custos decorrentes dessa guerra hoje. E não se pode simplesmente empurrá-los para as gerações futuras. Provavelmente ele estava aludindo à questão do déficit público. Qual é a sua leitura dessa frase do ministro Paulo Guedes, presidente? Olha, na minha visão, o ministro está dizendo claramente que nós devemos fazer o nosso dever de casa, nós devemos cortar despesas, nós devemos mudar a lógica do orçamento. O orçamento hoje nos permite pouca mobilidade, 3, 4% de orçamento que pode ser usado para investimentos. 96% do orçamento hoje são para pagar despesas obrigatórias, ou seja, um engessamento total do orçamento. Nós temos que dar demonstrações claras de que o poder público vai conter os seus gastos com a reforma administrativa. Nós precisamos simplificar o sistema tributário nacional, nós precisamos desburocratizar, dar segurança jurídica para os investidores nacionais e internacionais que vão ter um sistema tributário justo, claro, transparente, reto. Nós precisamos demonstrar um novo pacto federativo para a divisão do bolo dos recursos federais para estados e municípios. Os municípios estão um terço totalmente quebrados, um terço que não sabe ainda que estão quebrados e um terço que pensam que não estão quebrados. Então, na realidade, é uma situação de muita dificuldade, né? E todo esforço nosso, Lavaredo, é para que entendamos que no momento de pandemia nós temos que fazer a nossa parte, o nosso dever de casa e, ao mesmo tempo, não deixar com que o preço a ser pago com déficit orçamentário, um déficit fiscal, vá para gerações futuras. Depende muito da nossa iniciativa e muitas pessoas tinham
uma expectativa de que as eleições da Câmara e do Senado, como eu falei mais cedo, servissem para o retorno da politicagem, e graças a Deus nós estamos dia a dia, com muita serenidade, sem vaidades, com harmonia e com independência, dando demonstrações claras que nós vamos, na política, recuperar a autoestima e o lugar na economia e no conceito da população que o Brasil merece. É um país que se recupera em V, é um país que passou por uma dificuldade muito forte, mas recuperou muito mais rápido do que muitos países, e as duas casas trabalham em sintonia para oferecer o que tem de melhor para esse momento, tanto na área social quanto na área econômica do país. Presidente, falando ainda do Paulo Guedes, a equipe econômica tem dado demonstrações claras de que a filosofia dela é a seguinte: se vai aumentar um gasto, tem que cortar outro. Se vai criar um imposto, tem que compensar com a eliminação de outro imposto. E o imposto que sempre volta à mente e às declarações do ministro Paulo Guedes é a CPMF. Eu queria saber qual que é a posição do senhor sobre esse imposto e sobre a possibilidade de se discutir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se manifestou que não há vetos para se discutir o imposto. Qual é a posição do senhor sobre esse imposto especificamente? Sempre a discussão de uma criação de um imposto que seja chamado de imposto virtual, imposto de operações financeiras, um imposto mais abrangente para um mundo modernizado, onde pegue todas as operações que são feitas aí na internet, as big techs, enfim, há toda uma mudança no sistema. Ela sempre foi tratada pela economia, no meu ponto de vista, para justamente compensar a desoneração da folha de pagamento. Nós ultrapassamos um momento no ano passado, mas esse momento finda-se ao final desse ano, onde alguns setores têm suas folhas desoneradas, mas a versão e a vontade do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, sempre foi a criação de um imposto virtual para justamente compensar a desoneração da folha de pagamentos, ou seja, a despesa paga por todos para desconcentrar as feitas por setores que têm a oneração da sua folha. Com relação à discussão no Congresso, acho que toda discussão é válida se o momento for oportuno e se tiver realmente necessidade. Eu defendo que na Câmara, como no Senado, nós afastemos as versões. É muito ruim quando a gente vai tratar de um assunto que ele chega com versões, seja por redes sociais, por formadores de opinião, por alguma conjectura social, e aí você não vai tratar do que realmente se trata a matéria, do que ela realmente deve ser discutida. Isso é muito ruim. Então, tem pessoas, tem senadores e tem deputados que defendem também a criação de um imposto para manter um programa social, exclusivo para manter um programa social. Mas tudo isso é feito em hipóteses. Nós não temos nada de concreto que sinalize para isso. Eu não tive nenhuma conversa com o ministro da Economia tratando de imposto para resolver esse problema do auxílio e nem para resolver essa questão da desoneração faz alguns meses. Nós estamos focados na votação, na pauta das reformas estruturantes para o Brasil, que acho que nesse aspecto, com essa garantia monetária que foi dada hoje, com o Banco Central independente de ingerência política, as oscilações de juros, de taxa de juros, elas serão sempre mais previsíveis, sempre com menos oscilações, sempre com mais garantia e sempre com mais credibilidade do Brasil no mercado exterior e interno. Presidente, hoje eu queria mudar um pouquinho de tema para falar sobre democracia, né? Hoje a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em que ele diz que vê alguns sintomas de risco para a democracia. Então, ele elenca aqui, por exemplo, militarização do governo civil, ele diz que é preocupante, diz que há uma intimidação de fechamento dos demais poderes, que há declarações assintosas de depreciação do valor do voto, colocando em dúvida voto de urna eletrônica, por exemplo, que há ações que atentam contra a liberdade de imprensa, que há incentivo às armas e, por consequência, à violência. Eu queria saber do senhor, como um chefe de poder, como é que o senhor vê essa declaração do ministro Edson Fachin, que claramente estava se referindo, eu creio, a
algumas posturas do governo federal. Então, eu quero saber se o senhor está confiante na democracia, se o senhor acha que aquelas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, de fazer discursos e protestos na frente do Exército, apoiar atos que atacavam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, teve até foguete sendo jogado em cima do Supremo Tribunal Federal, se o senhor acha que esse momento está superado, né? E se o senhor acha que é sempre bom ter uma certa cautela. Mônica, eu como político, eu sou sempre muito otimista, né? Eu acredito na política como meio de transformação da vida das pessoas. Eu acredito na independência dos poderes, eu acredito na harmonia dos poderes. Eu trabalhei muito duro dentro da minha casa, dentro da Câmara dos Deputados, para mudar uma concepção de divisão de poder, de desconcentração de poder. Eu discordo de você só num ponto. Eu não sou chefe de poder. O Legislativo, nós não temos chefe, nós somos 513 iguais na Câmara, 81 iguais no Senado, como eu penso que são 11 iguais no Supremo. O chefe de poder é o chefe do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Nós estamos no sistema presidencialista, numa Constituição parlamentarista, e nós vivíamos até o dia 1º numa casa parlamentarista de gestão presidencialista. Então, é uma confusão esse Brasil e a gente tenta dar um rumo melhor. A nossa conversa interna ela está muito ampla, ela está bem clara, ela está transparente, ela está com divisão de tarefas, ela está com previsão de pauta, ela está sintonizada com os problemas econômicos, sociais e pandêmicos do Brasil. E eu acho que cada poder tem que refletir pelos preceitos constitucionais para que foram criados. O judiciário, no meu ponto de vista, ele foi criado e concebido para julgar a letra fria da lei, sem lado, sem opinião, sem parcialidade. É lógico que qualquer cidadão tem direito a opinar sobre esse e aquele assunto, mas eu não vejo sinais de ditadura no Brasil. Eu acho que nós temos uma democracia jovem, mas que já aguentou muitos repuxos, que já aguentou muitos desaforos, que já aguentou muitos picos inflacionários, que já passou por crises políticas, que já passou por grandes escândalos, que já serviram de aprendizado para muitos e de virtualização da política para outros. Então, eu creio e acredito na política. Eu creio e acredito na democracia, eu creio e acredito nos poderes independentes e harmônicos. Muito menos fumaça, muito menos espuma a gente faça em Brasília. Quanto menos Brasília atrapalhar no processo brasileiro de desenvolvimento, de crescimento, mais o Brasil se fortalece. Então, o nosso papel aqui é sempre balizar o equilíbrio. A concepção daquela Praça dos Três Poderes é justamente para isso, uma praça vazia, para que os três poderes ali irmanados saibam que os seus limites nunca é invadir os limites do outro poder. Então, eu fico com muito respeito ao Poder Judiciário, com muito respeito ao Poder Executivo e com muito primor e respeito por todas as atribuições do Poder Legislativo, que, para mim, é o mais democrático, o mais popular, o mais acessível e o mais, eu posso dizer assim, renovável de todos os poderes. Nós fazemos vestibular de 4 em 4 anos, Mônica. A oxigenação aqui é perene. E isso é a grande virtude da democracia brasileira. O povo sabe colocar, sabe tirar. E eu não vejo assim nenhum tipo de abalo por vontades. A gente vive numa casa plural. Eu defendo uma pauta, um deputado mais à direita defende outra, um deputado mais à esquerda defende outra. Tem pautas de costume para um lado, pautas mais liberais para outro. E nós temos aqui que aprender a conviver com os diferentes, com a pluralidade de um Congresso de 513 deputados e 81 senadores, e isso nos faz ter um alargamento de opinião e de facilidade de assimilar padrões de comportamento muito amplos. E a gente aprende a conviver com mais facilidade as vontades e as exposições de diferentes opiniões. Presidente, um dos argumentos dos deputados que se opuseram à sua candidatura à presidência da Casa
de que, no seu mandato, avançaria a chamada pauta dos costumes, que é, naturalmente, uma pauta bastante polarizadora da sociedade e que, de alguma forma, causaria ruídos e poderiam terminar prejudicando a agenda de reformas, que é uma agenda dominante hoje na sociedade brasileira. Qual é a chance dessa chamada pauta de costumes avançar nesse seu mandato? Lavareda, tudo que nós estamos mostrando nessas primeiras semanas efetivas de mandato está bem diferente do que diziam os nossos adversários. O discurso vazio de propostas que não chegaram a ser concretizadas sucumbiram a uma realidade do Legislativo que conhece os seus membros. Eu convivo no chão daquela fábrica, daquele plenário, há 10 anos. Eu fui 6 anos líder do meu partido, presidente da Comissão de Justiça daquela casa, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Os deputados, no primeiro biênio, eles chegam muito reféns das lideranças partidárias, os partidos, sem muitas referências de quem é esse ou aquele deputado. Depois de 2 anos de convivência, as pessoas falam, aquelas paredes repercutem o que cada um é, o que cada um representa. A nossa maior virtude na campanha e na gestão é ouvir a todos, respeitar os posicionamentos diferentes, respeitar as minorias, o regimento, saber que nós temos deputados que pensam muito diferentes, mas que estão ali representando setores da sociedade. Então é muito bonito quando a gente defende uma pauta liberal, uma pauta mais avançada, uma pauta mais progressista, mas nós temos que ter o mesmo respeito por aquele deputado que defende uma pauta conservadora, uma pauta de família, uma pauta religiosa, porque ele está ali representando uma parcela da sociedade. E o que nós dissemos é que nós não teremos nenhum tipo de preconceito, Lavareda, com qualquer tema que venha a ser discutido, e se tiver maioria naquela casa, e se tiver, amadurecido na sociedade, ele será pautado. E se tiver maioria de votos, ele será aprovado. O plenário é soberano, então isso nunca me incomodou na campanha, não colou como discurso, nós continuamos fazendo o que nós dissemos que faríamos, com muita altivez e respeitando sempre os posicionamentos diversos de integrantes daquela casa, porque aquela ali é a casa da diversidade e da pluralidade de pensamentos. Presidente, agora uma questão sobre o seu partido, né? Embora o senhor esteja falando sobre a Câmara, né? Do ponto de vista naturalmente suprapartidário, agora encarando a questão dos progressistas. O presidente Bolsonaro é, no momento, um presidente sem partido, né? E daqui a candidato declarado à reeleição, ele vai precisar se filiar uma legenda. Também a nossa história política mostra que presidentes com o perfil dele, sem uma forte ligação com o partido, não sobreviveram até o final do seu mandato, sequer, em outros casos. Nós temos 2 casos na história do pós-guerra para cá, que os casos de Jânio Quadros e o caso do presidente Fernando Collor. Então, o presidente Bolsonaro vai precisar de um partido. Lembremos que o presidente Bolsonaro tem uma assumida nostalgia em relação à Quinta República, o regime militar. E nesse período, o seu partido progressista, que é o partido que mais cresceu nessas eleições municipais recentes, hoje é a 3ª maior bancada da Câmara, é o 2º maior número de prefeitos, o seu partido tem no DNA a forte marca do PDS e da Arena. As pessoas lembram mais isso do PFL, é engraçado. Mas o seu partido, que atravessou, né, na linha do tempo 5 denominações, né, com fusões e com incorporações de outras legendas, tem essa marca também do PDS Arena lá atrás. Ao propósito, já foi feito isso, qual é a sua expectativa de que o presidente Bolsonaro consolide esse seu projeto agora de presidencialismo de coalizão, que ele já está exercitando ao lado do Centrão, ingressando no seu partido para disputar a presidência, presidente? Lavareda, a minha melhor resposta é a seguinte: eu, quando era líder, dizia que quem trata dessas filiações é o presidente do partido, o presidente Ciro Nogueira. E como presidente da casa, nem como líder eu posso falar. Então,
O presidente Bolsonaro, ele foi meu liderado quando eu fui líder em 2012, 2013. Ele já era do PP há muito tempo, sempre foi muito ligado ao ex-presidente do partido Dornelles, ex-ministro Dornelles, um quadro espetacular do nosso partido. E eu sinto sempre uma brincadeira com ele quando eu encontrava mais anteriormente. Eu dizia: ninguém se perde no caminho da volta, né? Ele de vez em quando fala com nostalgia, mas eu acho que o presidente ele precisa ter a liberdade. Ele construiu sozinho a história política dele no momento da negação de muitos princípios que estavam com muita dificuldade de afirmação na sociedade brasileira. De uma maneira muito doída a saída dele do PSL, e até hoje nós trabalhamos muito internamente para que nós possamos unir as duas partes do PSL e ficaram mais próximas agora depois da eleição da mesa diretora. O presidente ele vai ter um tempo ainda para maturar. Eu acho que o nosso presidente já fez um convite a ele, como alguns partidos já fizeram. Tem o presidente da República, tem ônus e tem bônus, mas é uma questão assim que ele vai ter que pesar muito quais são as condições que ele precisa para participar, para se filiar a um partido, quais são os pré-requisitos, quais são as dogmáticas e quais são as possibilidades eleitorais. Isso tudo tem que ser pesado, claro, num presidencialismo como o nosso, um pluripartidarismo imenso, e que, como você mesmo frisou, todos os governos que funcionam ou funcionaram nesse país são governos de coalizão. O PSL fez 53 deputados federais e não representa 10% da Câmara dos Deputados, né? Então não há como você governar o Brasil com 10% do parlamento só a seu favor. Infelizmente, todas as medidas, ou felizmente no caso, todas as medidas que nós tentamos fazer na última mini-reforma eleitoral, subindo cláusula de barreira, não permitindo coligações, é para que a gente consiga no Brasil reduzir o número de partidos. Porque o governo de coalizão ele tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. E muitas chagas ou muitos parâmetros de apelidos ou de nomes que são dados a essa aglomeração de partidos de centro, porque nós somos partidos de centro, com exceção de um ou dois de direita e 4 ou 5 de esquerda. Todas as pautas, Lavaredo, deste Brasil, deste país, que tiveram realmente que ser trazidas nas costas, foram transportadas pelos partidos de centro, que têm realmente uma noção de que os problemas do Brasil são maiores do que o período de 4 anos de qualquer governo, e que nós temos a responsabilidade, como sempre, mais mediadores ou moduladores do equilíbrio do parlamento, saber cumprir essa missão, muitas vezes mal compreendidos, muitas vezes mal taxados, mas sempre, nunca nós nos furtamos de cumprir com as nossas obrigações, com as pautas mais difíceis, seja a reforma tributária, lei do teto de gastos, responsabilidade fiscal, reforma trabalhista. Agora vamos enfrentar a tributária, a previdenciária, em todos os governos da época do Fernando Henrique, da época do Lula, da Dilma, do Temer, em momentos muito ásperos os nossos partidos enfrentaram. Então o presidente Bolsonaro ele vai ter que pesar muito bem. Ele é de direita, ele vai ter que procurar um partido que dê base às bandeiras que ele defende e que ao mesmo tempo tenha capilaridade e tenha também responsabilidade de saber que vai estar brigando um presidente da República eleito candidato à reeleição. Então ele terá um tempo para isso e nós iremos assistir esse desenrolar com muita tranquilidade. Presidente, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor sobre uma reforma que o senhor quer fazer, que é a reforma na sua sala, lá na Câmara dos Deputados. O senhor quer desalojar os jornalistas, né, mudar o comitê de imprensa de lugar, o comitê de imprensa que sempre ficou ali bem ao lado do plenário da Câmara. Eu mesma trabalhei em Brasília, a gente entra correndo, sai correndo e vai transmitir a notícia para os nossos leitores, espectadores, e a sala do senhor hoje ela fica
num local em que, para chegar no plenário, o senhor tem que atravessar o Salão Verde, ali o senhor se encontra com todos esses jornalistas, não o senhor, qualquer presidente da Câmara, e os jornalistas estão fazendo muitos questionamentos, não por conforto, mas sim porque entendem que o acesso ao senhor vai ficar limitado, que o acesso a outros parlamentares vai ficar limitado e que, portanto, a casa vai se tornar, sob esse aspecto, menos democrática, né? As fontes de informação menos acessíveis. Então, eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor quer tanto ficar lá no Comitê dos Jornalistas. Vamos esclarecer aqui. Eu vim mais cedo, inclusive eu deixei os últimos 2 destaques do projeto do Banco Central para que o vice-presidente, o deputado Marcelo Ramos, conduzisse a sessão. Eu vou começar de trás para frente. Eu fiz uma reunião aqui na residência oficial com diversos diretores de jornais, da Folha, do Estadão, do Valor, do Globo, do Metrópole, da Bandeirantes, da Record, do Globo, da Globo, para justamente esclarecer o que na realidade houve, Mônica. Nós assumimos a Câmara no dia 1º, nós não temos transição, né? O governador se elege, ele passa 90 dias para tomar pé da situação, o prefeito se elege da mesma forma, o presidente da Câmara e do Senado, ele se elege, já tem que sentar na cadeira. Então, o carro sai andando, você tem que trocar o pneu. A mesa anterior já vinha há 8 meses fazendo reformas estruturantes na casa. Você que trabalhou lá, e o Lavareda que já andou lá muito, sabe que a Câmara é um verdadeiro puxadinho, né? Você é feito de remendos. Nós, deputados, não temos gabinetes adequados de funcionamento, tem determinado anexo que os gabinetes não têm sequer banheiro, não tem um toalete, são coletivos no corredor. As lideranças funcionam precariamente nos espaços físicos da casa. É uma casa que foi projetada não para essa quantidade de parlamentares e não para a demanda que tem de mais de 25 a 30 mil pessoas num período normal de funcionamento daquela casa. Então ela pulsa, ela repercute todos os temas. Eu queria primeiro deixar claro que nunca partiu nossa intenção de cessear o trabalho da imprensa, diminuir o acesso, deixar de conversar, nem privilegiar a informação para os leitores ou as pessoas que assistem a todos os meios de comunicação que ali trabalham. Quando nós assumimos, já existia esse quadro proposto de remanejamento, já tinham feito N obras ali no setor de unificar as secretarias da casa, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta secretarias da mesa. O setor de imprensa todo estava também no local determinado. As presidências em outro setor, recuperando algumas partes tombadas da casa para que se tirassem reformas que foram feitas assim, a toque de caixa. Isso foi muito projetado pela primeira secretária anterior, a deputada Soraya Santos, e para a mesa. Só não tinham tomado providência de resolver o problema da presidência da Câmara, que funciona com muita dificuldade, numa sala que deve ter 3x4, 3x5, para que o presidente da Câmara receba diariamente chefes de Estado, chefes de poder, embaixadores, ministros, representantes da sociedade civil. Você não pode reunir 3, 4 pessoas na sala que não tem condição, não consegue arcar. Então, na primeira reunião da mesa diretora que nós fizemos, foi exposto todo esse plano de reestruturação da casa. A mesa diretora atual aprovou e foram tomadas as medidas de prosseguimento. Houve, na realidade, um mal-entendido entre um funcionário da casa que colocou de maneira assodada para o comitê de imprensa que a Câmara teria que fazer ali porque teria que ser e que o pessoal teria que desocupar amanhã, no caso. Quando esse assunto nos veio a conhecimento, eu não sabia absolutamente do que tinha acontecido. Para mim, esse assunto estava pacificado. Nós procuramos logo entender qual era a demanda, porque a sala que foi proposta, ela também é muito bem localizada, ao lado da TV Câmara, na frente das secretarias, no prédio principal da casa. E aí nós fomos procurar conversar com jornalistas que nós temos amizade, para entender qual era o problema, se era de tradição, se era de acomodação, se era de, como a gente chama no Nordeste, picuinha, não quero sair daqui porque aqui é o meu lugar, eu trabalho aqui há muito tempo,
E, enfim, o que nos foi passado foi que ali, pela rapidez de hoje, como funciona o sistema de informação, como as coisas acontecem, a gente precisa de uma aproximação física muito próxima do lugar onde os jornalistas trabalham para o plenário da casa. Não era simplesmente a estrutura, o espaço físico, a rede de internet, todas as baias, toda a estrutura física não era só isso que importava, mas a distância que estava separando a sala que estava disposta para o plenário da casa. Então nós fizemos essa reunião, fomos lá olhar alternativas de espaço, encontramos uma alternativa que não será onde é hoje, mas será vizinho, parede com parede, e vai permitir, sim, que a imprensa fique ao lado do gabinete do presidente da Câmara. Estão me ouvindo? Sim. Vocês me ouvem? Ouvimos? Sim. Perfeitamente. É porque aqui deu uma travadinha na imagem, mas veja, o comitê de imprensa, Mônica, vai funcionar ao lado do gabinete do presidente da Câmara e ao lado do plenário, justamente ali, compondo o coração da casa, para dar uma demonstração mais clara ainda de que nós não temos que evitar e não vamos evitar o acesso ao Salão Verde, o trabalho da imprensa, da livre comunicação. Não. A Câmara sempre foi a casa mais cidadã e mais aberta de toda a democracia brasileira e continuará sendo. A partir de amanhã, eu acho que esse mal-entendido será solucionado por uma questão de comunicação e nós trabalharemos todos juntos. Bem, presidente, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e convidá-lo para voltar muitas vezes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Lavareda. Muito obrigado a todos os que nos assistiram. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet.